Bom, vamos lá então. Agora nós vamos entrar em Gênesis 3 especificamente. Então, o que eu vou pedir para vocês é paralisa o vídeo, leia Gênesis 3 inteiro, tá bom? Para a gente poder fazer uma análise juntos aí. Então, nesse momento, paralisa o vídeo. E aí nós voltamos aí depois dessa pausa da leitura de Gênesis capítulo 3, tá? E aí nós vamos dividir o Gênesis 3 em alguns blocos. Eu vou iniciar Gênesis 3 com coisas que eu já falei nas outras aulas, esse primeiro vídeo, e depois nós entramos necessariamente em partes de Gênesis que nós não abordamos ainda em aula nenhuma, tá bom? Mas mesmo que você participou das aulas, é interessante, porque de repente alguma dúvida tenha ficado, aqui no vídeo, quem sabe, dá uma esclarecida sobre isso, tá? Então, o texto ele vai iniciar primeiro com uma conversa entre a serpente e a mulher. Então, inicia o texto de Gênesis 3 assim, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu então a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Então há início aí um diálogo entre a mulher e a cobra. A mulher, a cobra ao final vai fazer ainda mais uma afirmação que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira questão que foi bem debatida aí na aula, né, sobre a cobra, e dentre todas as pesquisas que eu fiz, eu não vejo a possibilidade no texto original do hebraico, apesar dela não ser minha especialidade, mas é o que alguns hebraístas que eu acompanhei afirmam, não há possibilidade no texto original dessa cobra não ser uma cobra real. Tá? Então, quer dizer, essa cobra é uma cobra real. Mas o que acontece com essa cobra? Ela está sendo influenciada por Satanás. Tá? Então, essa é uma cobra real, fatídica, um animal real, porque o texto hebraico dá um entendimento que ela é um animal real, e não só o texto hebraico, mas os comparativos também. Então, o primeiro comparativo que a gente tem aí em Gênesis 3:1 é que a cobra é o mais astuto dentre os animais. Então, há um comparativo com os outros animais, ok? E depois, na penalidade que a cobra vai reter aí em relação a... Depois que o homem come o fruto, Deus penaliza a cobra dizendo, ó, no verso 14, porque fizeste isto, será maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Quer dizer, ele faz um novo comparativo com outros animais. Isso deixa muito claro que esse é um entendimento literal do texto. Não dá para a gente fazer uma abordagem metafórica, quer dizer, supor que a cobra aqui não exista e que é Satanás falando diretamente com a mulher, porque então a gente teria que fazer uma afirmação de que o texto está errado, tá? Porque na língua original dele e nos comparativos, ele está informando para nós que é um animal real. Outro problema que a gente vai ter nessa perspectiva é que se eu não entender literalmente a visão da serpente, a gente então tem que ler o capítulo de Gênesis inteiro, o capítulo 3 inteiro de Gênesis, e assim outros capítulos na sequência, como metafóricos. E uma vez que eu leio como metáfora, eu posso colocar o que eu quiser nesse texto, falar o que eu quiser desse texto, e ninguém vai poder falar que está errado, mesmo que não parta do próprio autor da Bíblia. Tem uma coisa importante que a gente vai falar sobre hermenêutica, ou sobre a interpretação da Bíblia, ou sobre a exegese, que seria analisar o texto na língua original, que é o autor, ao escrever um texto, eu falei isso no primeiro vídeo, tem uma intenção. E a gente não pode julgar ou falar algo que não pertence à intenção do autor. Porque pensa na ideia assim, ó, se eu falo para você que 1 mais 1 é 2, ou 1 mais 1 é igual a 2, e você chega para outra pessoa e diz que eu disse que 1 mais 1 é igual a 3, nós consideraremos isso uma mentira, porque não foi essa a minha afirmação. Logo, parte da mesma ideia, uma vez que o autor tem uma intenção na escrita do seu texto, dizer algo que o autor não está dizendo é uma análise errada também do texto, tá? Então, o texto aqui dá um entendimento, tanto na língua original, que alguns hebraístas vão falar, hebraístas seriam aqueles que são estudantes da língua hebraica ou falam a língua hebraica e pesquisam sobre essa história da linguagem hebraica aqui nesse período, que ela é uma cobra literal, tá bom? Que essa cobra literal foi influenciada por Satanás, essa é até a posição da Confissão de Fé Batista, que eu achei que estaria aqui, mas não está, da Confissão de Fé Batista, das outras confissões de fé, por exemplo, os cânones de Dort, que seria a Confissão de Fé das igrejas holandesas,
e os cânones, a Confissão Bega ou o Catecismo de Heidelberg, que seria aí as confissões das igrejas europeias. A própria Confissão de Westminster também é dessa opinião, é a confissão das igrejas presbiterianas e algumas reformadas no mundo inteiro. E assim, é a Confissão de Fé Batista de Londres e depois a Confissão de Fé Batista Americana, que seriam as duas maiores confissões de fé batista da história. Partem do mesmo pressuposto, de que a cobra influenciou Satanás e a cobra que Satanás, influenciou a cobra nesse diálogo, tá bom? Então, algumas coisas importantes do diálogo. Primeira questão é que a cobra, ela não inicia o texto necessariamente com uma discordância de Deus, mas com uma pergunta. A cobra pergunta para Eva, porque se Deus tinha dito, então é uma pergunta interessante, que eles não podiam comer árvore nenhuma do jardim. Esse pressuposto aqui, essa pergunta é uma pergunta proposital da cobra, aparentemente, e que até na retórica atualmente a gente usa isso, né? Seriam perguntas para fazer com que você tenha dúvida do seu argumento. Vamos supor que eu diga que 1 mais 1 é igual a 2, você me pergunta, tem certeza? A tendência é eu duvidar do meu argumento. Dificilmente eu uso muito isso em aula, quando eu faço uma pergunta, eles respondem de forma certa, e eu querendo demonstrar se eles vão seguir com aquela posição, eu pergunto, tem certeza? Então, muitos, eles ficam na dúvida, fazem cara de dúvida. É basicamente isso que a cobra está fazendo aqui, né, aparentemente. Ela está fazendo uma pergunta para Eva, então, ela começar a fazer uma análise daquilo que Deus tinha falado para ela. E aqui é interessante, porque a resposta da Eva, ela faz um acréscimo ao texto do que Deus falou. Deus, ele fala para Adão que ele podia comer livremente de todas as árvores. Isso aqui vai estar em Gênesis 2, ali no verso de 15 a 17. Que ele podia comer livremente das árvores, menos comer da árvore do meio do jardim. No caso de Eva, ela faz o acréscimo do tocar. Então, a ideia de que se eu pegasse no fruto, eu também quebraria o pacto, mas não há essa observância por Deus no pacto. Então, o texto indica para nós aqui que provavelmente Eva, ao fazer esse acréscimo aqui, é a oportunidade então, que a cobra tem de contornar toda a situação. Então, a resposta da cobra é muito interessante. Primeiro momento, a resposta da cobra agora é uma afirmativa. Com certeza vocês não vão morrer. E, em certo sentido, a cobra está mentindo e não mentindo ao mesmo tempo. Ela mente no sentido de que, se comer o fruto, eles de fato não iam morrer, como não morrem, né? Não morrem naturalmente na hora, mas eles morreriam progressivamente, mas também morreriam para Deus e morreriam eternamente, né? O que nós chamamos de condenação ao inferno. E o outro ponto é que tocar o fruto não necessariamente causaria quebra do pacto nem a morte em Adão ou Eva. Então, a cobra faz uma afirmação bem incisiva, né? Com certeza não morrereis. Então, uma afirmação incisiva. E depois, no verso 5, então, ela vai demonstrar para Eva o porquê que era... Você vê que é interessante, ela vai fazer uma pergunta, depois ela faz uma afirmação que não havia problema em comer o fruto, e ela agora vai demonstrar, no verso 5, quais os benefícios de comer o fruto. Então, a cobra, primeiro, ela questiona, depois ela afirma, e por último, ela dá os benefícios da posição dela. E os benefícios são ser semelhante igual a Deus, no fato de conhecer o bem e o mal. Então, isso é interessante, porque Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Eles não eram diferentes de Deus, eles eram semelhantes a Deus. Lembra que na criação, Deus faz a imagem e a semelhança do próprio Deus, Adão e Eva. Quer dizer que em toda a bondade divina, o homem compartilhava dela. Quer dizer, o homem compartilhava de tudo isso. O que o homem não tinha era o conhecimento do mal. Não que o mal não existisse, já tinha sido introduzido por Satanás em algum momento da história da eternidade, mas o homem ainda não tinha esse conhecimento do mal. Logo, ele sem conhecer o mal, a tendência é ele fazer o bem, né? Ele ser imagem e semelhança de Deus por ser necessariamente bom. Então, quando o homem é criado, ele é bom. O próprio texto na criação diz que, ao final de toda a criação, Deus olha para tudo aquilo e diz que era muito bom, tá? Então, a ideia aqui é de que é não só bom no sentido de justiça, mas bom no sentido de beleza. O texto ele permite essas duas observações. É bom porque é justo e é bom porque é bonito, é belo, é bem estruturado, é bem ordenado, é bem organizado, é visualmente bonito.
tá? O próprio fruto do bem e do mal, ele era visualmente bonito. Propriamente a Eva, quando ela olha para a árvore, ela tem essa impressão, né? Então a cobra faz essas observações dando benefício. O que Eva então faz? Ela faz aquilo que é a base moral de todo pecado ou do próprio mal, que é o desejo de ser igual e depois superior ao próprio Deus. Isso está na base moral de todo pecado. Tá? Percebe que todas as grandes os grandes dogmas da igreja dentro da Bíblia, eles estão sempre marcados por uma questão de superioridade divina. Por exemplo, nos 10 mandamentos, você percebe que os 4 primeiros mandamentos, principalmente o primeiro e o segundo mandamento, eles têm uma relação direta em engrandecer ao próprio Deus. No resumo dos 10 mandamentos, pelos 2 mandamentos que são apresentados no Novo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, também procede que amar a Deus sobre todas as coisas, ele é soberano sobre amar o seu próximo. Amar ao próximo sem amar a Deus não é necessariamente amar o próximo. Amar de verdade só existe se eu amo a Deus primeiro, tá bom? Aí tem, né, nesses quesitos de Gênesis 3, a gente tem então a introdução do mal pelo desejo da mulher, no caso, e depois do homem, de serem iguais a Deus. O próprio texto vai nos informar isso, né? No verso 6 diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para ela comer, quer dizer, ela tinha uma aparência boa, ela é agradável aos olhos, então ela era bela, visualmente desejável, e boa para dar entendimento. Então a compreensão é seguindo a afirmação da cobra, né? Conhecer o bem e o mal. Tá? Então ela come da fruta e dá para o seu marido, e Adão então come do fruto também. Nesse momento há uma quebra de pacto. Então aqui isso é muito importante, tá? Quando Deus ele institui as alianças ou os pactos na Bíblia, todos os pactos após Adão, eles são pactos da graça, tá? Então o que seria um pacto da graça? O pacto da graça é o pacto onde Deus ele oferece e nós não damos retorno nenhum para Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas só é possível porque Deus amou a nós primeiro. Aceitar Jesus só é possível porque Jesus nos chamou primeiro. Quer dizer, toda a ação vem primeiro de Deus e nós só temos uma resposta a essa ação, tá bom? Então, isso seriam as alianças na Bíblia. O próprio texto no grego, ele vai dar essa intenção para nós. No próprio texto do grego, ele vai demonstrar uma espécie de aliança, mas a palavra utilizada ali é a palavra de testamento. Então, como o testamento é basicamente isso, né? Uma pessoa morre e ela deixa coisas para você, mas você não tinha necessariamente direito àquilo. A pessoa não te devia nada, ela simplesmente te deu. Se vocês vão lembrar da pregação de Romanos capítulo 4, que nós temos domingo à noite, Romanos capítulo 4, a palavra ali atribuído, que aparece, se eu não me engano, 13 vezes no texto, 11 ou 13 vezes no texto aparece a palavra, ela tem a mesma intenção, a ideia de contabilidade, de colocar dinheiro na conta de alguém e essa pessoa não merecer esse dinheiro, né? Como se eu pegasse 100 reais, colocasse na conta de qualquer pessoa, mas essa pessoa não me devesse nada, nem eu devesse nada para ela. Eu só acordei de manhã e pensei, vou dar 100 reais para alguém. Então essa é a ideia de atribuir. Então os pactos da graça. No caso de Adão, havia um pacto de obras. Então o que seria o pacto de obras? Seria o pacto estabelecido onde Deus dava e o homem também dava. Deus dava todas as coisas para o homem cuidava delas na forma de mordomia, quer dizer, ele cuidava para Deus, e não desobedeceria às leis de Deus. Uma vez que o homem come o fruto, ele quebra o pacto das obras, e a gente então tem aqui a introdução do mal, o afastamento completo de Deus e os homens, que nós vamos chamar depois de depravação total. A gente vai ver isso aí numa próxima aula de depravação total. Nós temos aí essa questão introduzida na humanidade, onde todos nós, a partir de Adão, somos necessariamente maus. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus, mas somos inclinados a todo tempo para fazer o mal.
tá? Então, mais um videozinho brevezinho aí. No próximo vídeo nós continuamos aí esse tema.